Pessoal, a gente está de volta agora para essa aula onde a gente vai falar sobre as representações numéricas. A gente já falou sobre todos os conjuntos numéricos, já falamos sobre conjuntos naturais, inteiros, racionais, etc. Agora, você viu ao longo dos conjuntos que a gente pode representar os números de diversas maneiras diferentes. Agora, como é que a gente transforma um número de uma fração para decimal, de decimal para porcentagem, etc. e tal? É isso que a gente vai ver nessa aula de agora, tá bom? Então se liga. Formas de representação numérica. A gente pode representar os números de forma inteira. 5, por exemplo, né? Vai vir aquele cara lá, ó, 5. Só isso, beleza. A gente pode representar em forma decimal. A gente pode representar em forma de fração. Ou também em forma de porcentagem. Tem aquele símbolo, né? Aquela bolinha, o tracinho e uma outra bolinha, certo? São essas 4 maneiras que a gente vai falar hoje, uma de cada vez, bem tranquila, bem rapidinha, certo? A inteira, que é a principal, é a maneira mais simples de todas que tem pra gente representar, né? Não preciso fazer conta alguma. O número 7, por exemplo, é só eu colocar lá 7 e você já entende que aquilo é um número inteiro. Agora, vale observar que todo número inteiro é uma fração sobre 1. Isso a gente tem que falar. Ah, então quer dizer que o 7 pode ser representado em forma de fração? Pode, 7 sobre 1. Qualquer número inteiro pode ser representado em forma de fração, desde que o denominador seja 1. Tudo bem? Agora vamos falar de outro, olha só. Se a gente precisa transformar de fração para decimal, primeira coisa, fração é aquele cara que tem um número em cima, inteiro, um número embaixo, também inteiro, e um tracinho no meio, não é? Tipo esse aqui, ó. 3 quintos. Tipo esse aqui, 7 meios. Esse aqui, 1 quinto. Eu poderia, em qualquer dos 3 exemplos que eu dei aqui, colocar um sinal negativo que não ia mudar em nada. O negativo é uma referência para te dizer que ele está antes do zero, ou positivo para dizer que ele está depois do zero, mas as contas são as mesmas. Tá legal? Então vamos lá. Numerador é o cara que fica em cima, denominador é o cara que fica embaixo. E para a gente transformar fração para decimal, basta você dividir o número de cima pelo número de baixo. Então vamos lá, vamos dividir 3 por 5. Professor, 3 é menor do que 5. Então como é que eu divido? Você bota um zero aqui e aqui um zero vírgula. Pronto. Aí você vai dividir o 30 pelo 5, vai dar 6. 6 vezes 5, 30, não sobra nada e a sua divisão deu exata. Tudo bem? Então a fração 3 quintos é a mesma coisa que 0,6 fração decimal. Os dois querem dizer a mesma coisa, só que estão representados de maneiras diferentes. Show de bola? Vem comigo. Menos 7 sobre 2. Esquece o menos, momentaneamente. Vamos pensar no 7 sobre 2. 7 é maior do que 2, dá para a gente começar a dividir. Aqui eu vou colocar um 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Para 7, resta 1. Não dá mais para dividir. Você faz a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Bota um zero e bota a vírgula. 10 dividido por 2 dá 5 e não sobra nada. Nossa divisão deu exata. Quer dizer que o menos 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5, só não pode esquecer do sinal negativo. Porque para fazer a divisão a gente não usou o sinal negativo. Só que eu preciso colocar ele no final. Tudo bem? 1 sobre 5 é o famoso 1 quinto. Cara, tem algumas frações que você vai acabar de tanto usar nos exercícios, você vai acabar decorando a representação de certas frações em decimal, em porcentagem. Você vai ver, confia em mim. Vem cá. 1 sobre 5 eu vou dividir o 1 por 5. Mais uma vez, igual ao primeiro exemplo, não dá para dividir porque o 1 é menor do que o 5. Então você vai colocar um zerinho aqui, aqui o 0, e agora sim você pode continuar a divisão. Aqui vai dar 2. 2 vezes 5, 10, não sobra nada. Então, 1 quinto é a mesma coisa que o decimal, 0,2. Tudo bem? Então, para transformar a fração em decimal, basta dividir o número de cima pelo número de baixo. Show de bola? Vamos agora fazer o contrário. Olha aqui, ó. Decimal para fração. Se eu quiser pegar esse decimal e transformar ele numa fração onde a parte de cima e a parte de baixo são números inteiros. Bom, para transformar de decimal para fração, a primeira coisa que eu aconselho é você contar o número de casas decimais. Mais uma vez,
Com a experiência de exercícios, você vai transformar isso muito mais rápido. Só que enquanto a gente está começando agora o curso, a gente vai fazer devagar e vamos chegar onde a gente quer, de maneira um pouco mais lenta do que no final do curso que você vai estar fazendo as coisas muito mais rápidas. Tá bom? 0,6 tem quantas casas decimais, pessoal? Uma só, não é? Então você vai pegar esse número todo aqui sem a vírgula. Que número é aquele sem a vírgula? 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 6. Aí você vai pegar o 6 e vai dividir por 10. O número de zeros que você coloca embaixo é o número de casas decimais, tá bom? 6 por 10 eu posso dividir ambos por 2. Aí eu vou ficar com 3 em cima, 5 embaixo. Mas eu já sabia que ia dar 3/5, porque eu peguei o mesmo decimal que aqui. Não sei se você percebeu. Então, o 0,6 tinha que dar 3/5 e deu. Deu, tá certinho. Agora vamos olhar para esse cara de baixo, que é novidade, eu não botei ele aqui. Duas casas decimais. Duas casas decimais, você vai pegar o número que tem aqui sem a vírgula, que é o 125, e vai colocar sobre 100. Por que 100? Porque o 100 tem 2 zerinhos e eu tenho duas casas decimais. De novo, o número de zerinhos que você bota aqui equivale ao número de casas decimais que você tem lá em cima. E agora a gente vai simplificar. Você pode ir simplificando por 5 sucessivamente. Eu vou dividir logo por 25. Esse cara dividido por 25 vai dar 5. Esse cara dividido por 25 vai dar 4. Se você pegar na sua calculadora o 5 e dividir por 4, você vai ver que vai dar 1,25. Com a experiência de exercícios, lá no final vai estar assim, x é igual a 5/4. E nas opções vão estar todos em decimais. Você já vai de cara olhar, 5/4 é 1,25. Pode ser que isso aconteça antes do que você imagina ou um pouquinho mais para o final, mas vai acontecer. Você vai se acostumar com alguns decimais, eu posso ter certeza. Tá bom? Agora a gente vai fazer outra forma de representação numérica. Aqui a gente falou de fração para decimal, decimal para fração. Agora vamos falar de porcentagem. Tudo bem? Vamos nessa. Voltamos agora para falar de fração com porcentagem. Galera, a gente já falou de fração com decimal. É simples, não é? Basta você dividir ou basta você contar o número de casas decimais para voltar a ser uma fração. Aqui é basicamente isso também, olha só. Eu tenho a 3/5 como uma fração. A mesma fração que eu te dei agora há pouco de exemplo, certo? Agora eu quero que você pense o seguinte, porcentagem é uma palavra que significa porcento. Porcento, como esse símbolo aqui representa, se eu tiver x%, é a mesma coisa que eu ter a fração sobre 100. Então 5% é 5 sobre 100. 7% é 7 sobre 100. Então eu até escrevi aqui, ó, porcentagem já é uma fração. Então como é que eu transformo fração numa coisa que já é uma fração? Essas frações aqui são frações comuns. A porcentagem é uma fração específica, é uma fração que tem o denominador igual a 100. Então o que você tem que fazer, o seu trabalho, é pegar uma fração qualquer e transformar o denominador dela, a parte de baixo, em 100. Vem comigo aqui, olha só. 3/5, na verdade, esse cara ele tem que se transformar numa fração de denominador 100. Eu vou te dar duas maneiras de fazer isso. Primeira, qual é o número que eu multiplico o 5 para transformar o 5 em 100? 20. Se você não quiser pensar assim, pensa o seguinte. Divide o 100 por 5. Quanto é 100 dividido por 5? 20. Se você multiplicou embaixo, você também tem que multiplicar em cima. Então 3 vezes 20 dá quanto? 60. 60 sobre 100 é a mesma coisa que 60%. Tudo bem, pessoal? Tranquilão? Você, por um acaso, lembra o 3/5? Ele era o que lá atrás em decimal? Não era 0,6? 0,6, a gente quando transformou para fração, a gente viu que o 0,6 tinha uma casa decimal e ele acabou se transformando em 6 sobre 10. Lembra? E como é que eu transformo 10 em 100? Multiplico ele por 10. Aí o 10 vira 100. E o 6, se eu multiplicar por 10, ele vira 60. 60 sobre 100 e vai dar a mesma coisa que isso. Você que não entendeu o que eu falei? Eu disse que lá no exemplo anterior, quando a gente estava falando de decimal, o 3/5 virou 0,6. E o 0,6 ele é a mesma coisa que 60%. Tá legal? A gente vai falar daqui a pouquinho de decimal para porcentagem com mais tranquilidade, mais calma.
1 quarto. Bom, 1 quarto, você tem aquela opção de novo de multiplicar o cara de baixo por algum número para ele virar 100, certo? Qual é o número que eu multiplico 4 que faz o 4 virar 100? Ou 100 dividido por 4 dá quanto, pessoal? 25. Então, se você multiplicou embaixo, também tem que multiplicar em cima. 1 vezes 25 dá 25. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. Tranquilo? Simples assim. Ah, professor, eu não tenho esse pensamento de qual é o número que multiplicado por esse vai dar 100. Então, divide o 100 por esse número. Ah, mas as suas divisões deram exatas, deram bonitinhas. E se der uma divisão que não for tão bonitinha assim? Aí vai dar um número com vírgula. 30,7%. A porcentagem não é sempre inteira bonitinha assim, não. Ela pode dar decimal também. Tá legal? Vamos lá, olha só. Agora, se eu quiser voltar 30%, eu quiser transformar em fração, é a parte mais simples de todas, olha só. Você vai pegar o 30 e colocar sobre 100, porque é isso que significa esse símbolozinho. A partir de agora, você vai simplificar. 3 sobre 10 é a fração que corresponde a 30%. Tudo bem? O 12% é 12 sobre 100. Aí você vai simplificar, por exemplo, por 2, vai dar 6 sobre 50. Aí você vê que dá para simplificar por 2 de novo, não é? Aí vira 3 sobre 25. É uma fração que corresponde a 12%. Se você pegar o 35%, vai dar 35 sobre 100, porque é isso que significa esse símbolo aqui, não canso de dizer. Se eu dividir por 5 aqui em cima, 35 por 5 dá 7, 100 dividido por 5 dá 20. 7 sobre 20 é a mesma coisa que 35%. Foi? Deu para entender? Show? É simples. Agora a gente vai falar de decimal para porcentagem, porcentagem para decimal. Tudo bem? Vamos junto? Então vamos lá. E de decimal para porcentagem, não é? Vamos transformar isso agora. A gente vai pegar decimal, vai transformar em porcentagem, que é uma fração sobre 100. Essa é a parte mais fácil, por isso que eu deixei por último, para você terminar essa aula tranquilo. Vem cá, você vai pegar esse cara, não importa qual decimal seja, e você vai multiplicar por 100. Se eu multiplicar esse cara por 100, um zerinho desse come essa casa decimal e ele vira 6. O outro zerinho junta com 6 e vira 60%. Difícil? Pô, pessoal, muito simples, na verdade. Aqui, você vai fazer o quê? Multiplicar por 100. Não tem duas casas decimais? Então, esses dois zerinhos vão comer essas duas casas decimais e esse cara vai virar 3%. Vou multiplicar aqui por 100. Tenho dois zerinhos, consigo comer duas casas decimais. Essa daqui eu não consigo. Então, vai ficar 13,5%. Viu que nem sempre as porcentagens são bonitinhas? Pode ter decimal também, sem problema nenhum. Ah, professor, e aqui eu vou multiplicar por 100 de novo? Sim. Em alguma porcentagem eu vou multiplicar por um número diferente de 100? Não, porque porcentagem é sobre 100. Então você sempre vai usar o 100. Dois zerinhos, duas casas decimais. Então o 4 vai ficar depois da vírgula, né? Então vai ficar 0,4%. Agora vamos fazer o contrário. A gente vai pegar uma porcentagem e vamos transformar isso em decimal super fácil também. Vem cá. Esse símbolo quer dizer o quê, pessoal? Não quer dizer que o número está sobre 100? Dividir por 100 é só andar com a vírgula duas casinhas para a esquerda. Aí vai ficar 0,15. Esse é o nosso decimal. Tranquilo. O 3% é 3 sobre 100. 3 sobre 100. A vírgula está aqui, não é? Você vai andar com ela duas casinhas para a esquerda. Então vai vir para cá, vai vir para cá de novo. Então fica 0,03 como o decimal, que representa 3%. 1,2% vai ser 1,2 sobre 100. Dois zerinhos embaixo, a gente anda com a vírgula duas casinhas para a esquerda. Então esse cara vai se transformar em 0,012. Foi ou não, pessoal? Tranquilo? Super simples você transformar de decimal para porcentagem, é só multiplicar por 100. E de porcentagem para decimal é só dividir por 100. Super tranquilo, super na paz. Ah, professor, vai ter exercício desse tipo no Enem? Ou em algum outro vestibular, em algum outro concurso? Não, acho difícil. Mas eu acho muito tranquilo aparecer no seu x, lá no final da sua equação, um número como, por exemplo, 0,6 e as respostas estarem em porcentagem.
Então você vai precisar implicitamente transformar de uma forma numérica para outra. Toda a aula de hoje serve para as finalizações dos seus exercícios. Nenhum problema vai cair, transforme 3/5 em decimal. Claro que não. Mas se você está fazendo algum problema de estatística, algum problema de função, qualquer coisa que termine numa forma numérica qualquer e as letras, as opções, as alternativas A, B, C, D e E estejam em outra forma numérica, você tem que saber transformar. No enunciado, ele não vai pedir para você dê a resposta em fração. Não. Vai estar lá nas opções, lá nas alternativas, todo mundo em fração. Então você vai saber que se você achou decimal, você vai trocar essa galera para fração no final. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, vê de novo aí o vídeo, manda mensagem pra gente que a gente vai te responder o mais rápido possível. Tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Um abraço.